Boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui nessa transmissão ao vivo, nessa live que vai discutir hoje aqui os efeitos pós-pandemia do coronavírus, tanto para o Brasil, né, para os brasileiros, como também para o nosso partido PDT. E o nosso convidado especial de hoje aqui para trazer algumas informações, contribuir com o nosso debate, é o nosso querido amigo, presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Presidente Carlos Lupe, começo te perguntando o seguinte, dentro do limite que é possível nesse momento de isolamento social, primeiro eu te perguntar aí, como é que tá a vida, as dificuldades impostas aí pelo isolamento social? Sobrevivendo. Hoje a luta nossa do povo brasileiro é uma luta de sobrevivência. Tu imagina um cara como eu, que nasceu agitado, ficar parado. Então, é quase que uma sentença de morte, mas eu resisto. Estou resistindo. Eu resisto a Bolsonaro, quanto mais a um vírusinho desse aí, vamos resistir. Com certeza. Para quem te conhece bem, eu conheço bem, a gente sabe que você acorda muito cedo, trabalha muito, então realmente o teu ritmo é um ritmo muito acelerado, trancar fiado aí em casa realmente deve estar sendo complicado, mas vamos resistir. Olha, a gente vai começar aqui o nosso papo e antes a gente vai fazer uma transmissão aqui de um vídeo que o PDT Nacional acabou de lançar nas redes sociais, falando um pouco de toda essa problemática que envolve a pandemia do coronavírus, o isolamento social. Então vou pedir aqui para a nossa técnica, para o nosso companheiro Luiz, que está nos auxiliando, para que ele coloque o vídeo no ar. Vamos assistir, depois a gente volta. Era só mais uma segunda-feira. Falou, vai lá, Luiz, é contigo. Você fez café, passou o olho nas notícias e seguiu para a rotina semanal. Pouca gente imaginava que a partir daquele dia tudo mudaria radicalmente. Nessas horas a técnica... A nova rotina de quarentena é fria. É melhor a gente falando até entrar. Quando alguém atropelar é o vídeo, viu? Isso, quando atropelar aí a gente sabe que é o vídeo. Então vamos começar aqui o seguinte, Lupe. A ideia é que hoje eu tenho observado, tem feito muitas transmissões ao vivo, tem discutido muito. Antes da gente começar de verdade a discutir o nosso tema, que vai ser o mundo pós-pandemia, eu queria que você pudesse aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho das últimas ações que o PDT implementou em âmbito nacional e também vem desenvolvendo em muitos estados, como resposta e apresentando soluções, né, para tentar combater aí, esse certo descontrole, essa certa desorganização que o Estado brasileiro, através principalmente do governo federal, vem fazendo. Eu vi que você diretamente entrou com uma ação junto com o PDT Nacional para garantir que os juros não aumentassem. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre essas ações do PDT. Claro, Everton. Primeiro, é sempre bom estar contigo. Você é um quadro forjado, formado, criado no partido. E quando a gente vê um quadro como você, com a tua formação crescer, a gente se sente recompensado pelo trabalho partidário. É muito bom, muita honra para mim estar em qualquer ao vivo contigo. Segundo, o nosso partido está trabalhando em duas frentes nesse momento do que eu chamo profeta da ignorância. Bolsonaro é o verdadeiro profeta da ignorância. Ele alimenta a ignorância, ele vive da ignorância e ele profetiza a ignorância permanentemente. Então, nós temos duas frentes. Uma no parlamento. No parlamento, nós hoje temos o líder da minoria, da oposição, que é o nosso ex-líder de bancada, o André Figueiredo, e o líder da bancada, que é o deputado federal Rony Queiroz, lá de Pernambuco. Muito entrosados, com uma ação muito forte, muito integrada, sempre tentando lutar para diminuir os impactos negativos desse governo, do atraso, o governo que é antitrabalhador, antipovo, antidemocracia. Essa é uma das frentes. A outra frente é a instituição partidária, e aí a gente conta sempre com essa inteligência, com esse que, para mim, na minha referência, é o mais preparado homem público que o Brasil tem, Ciro Gomes, nos ajudando a ter informação, nos ajudando a criar processos junto ao Poder Judiciário. Então, nós estamos agindo permanentemente para fazer a luta política no parlamento e a luta jurídica em cima de tudo que nós achamos, tudo que nós julgamos, tudo que nós analisamos ser prejudicial ao trabalhador, ao povo brasileiro. E nessa luta nós temos tido algumas vitórias. Duas recentemente, nas últimas 48 horas. Uma, onde conseguimos uma ação
que eu, como presidente do partido, fiz pessoalmente e muito bem assessorado pelo Agra, Valber Agra, que é um companheiro nosso, procurador lá do estado de Pernambuco, um homem extremamente dedicado ao partido, à nossa causa, em que já foi definido pela Justiça Federal de Brasília, em que os bancos não podem usar o dinheiro daquele compulsório, porque todo banco tem um compulsório, que é um dinheiro que o governo, através do Banco Central, retém, para que numa emergência, numa falência de banco, como já aconteceu no Brasil várias vezes, esse dinheiro seja usado para, em tese, cobrir qualquer possível dano ao cidadão, ao correntista, quem tem conta no banco. O governo liberou parte desse compulsório, desse dinheiro que fica retido no Banco Central, para que esse dinheiro fosse usado para empréstimos, que é uma atitude correta, coerente. Só que a TJLP, que é a taxa fixada pelo Banco Central, que faz as regras das taxas de juros dos bancos, que ninguém obedece, mas é a regra estabelecida, é hoje 3,75%, provavelmente vai baixar para 3,5% ao ano. E os bancos, usando esse dinheiro que era retido pelo Banco Central e está liberado para jogar na economia, para salvar empresas, para ajudar a proteger o emprego, para não faltar dinheiro, principalmente em tese, na micro e na pequena empresa, para pagar o salário, esse dinheiro está, em média, cobrando 2%, 2,5% ao mês. Ou seja, aquilo que deveria 3,75% ao ano, está sendo cobrado 2%, 2,5% ao mês. Nós entramos com uma ação, através da minha pessoa, representando o partido, e foi deferida, foi aceita pelo juiz de que esse dinheiro utilizado dos empréstimos compulsórios, o dinheiro que o Banco Central liberou para os bancos usarem para ajudar, nesse momento de pandemia, as pequenas e médias empresas a sobreviverem, a pagar o salário dos seus funcionários, não tivessem taxas maiores do que a fixada pelo Banco Central TJLP, que é 3,75% ao ano. Tivemos esse deferimento, até agora, até o presente momento. Eles não conseguiram recorrer. O parecer do ministro do juiz da quarta região, foi o desembargador, foi muito bem elaborado, e isso já é uma das vitórias que nós tivemos nesse momento. Outra vitória já mais ampla, que já foi do Supremo Tribunal, por unanimidade, foi tirar da mão desse profeta da ignorância, esse despreparado senhor Bolsovírus, porque ele é um vírus em pessoa. Tem um vírus que está acabando com a humanidade, tem um vírus específico no Brasil pior do que o coronavírus, que é o bolsovírus. Esse bolsovírus estava querendo impor aos estados e municípios as regras dele, ou seja, querendo liberar geral, querendo que as pessoas fossem para a rua, ficassem em filas, ou seja, fazendo com que a pandemia crescesse e matasse mais brasileiros ainda. Com essa decisão, que foi um questionamento feito pelo PDT, nosso partido, através dos nossos líderes das bancadas, da Câmara Federal, o Volney Queiroz, do governo, da oposição, o André Figueiredo, do Senado, o Everton Rocha, o juiz deferiu, acatou esse nosso pedido e determinou que o Banco Central, as autoridades públicas, determinassem aos bancos que não cobrassem taxa de juros desses empréstimos com dinheiro compulsório maior do que 3,75% ao ano. Então, isso é 0, alguma coisa ao mês. Então, já é uma segunda vitória. Isso são trincheiras de luta que nós estamos tentando fazer para tentar ajudar o povo brasileiro a sobreviver no momento dessa pandemia que afeta o mundo como nunca antes visto na nossa história da humanidade. É muito interessante falar isso, essa ação, porque eu tenho percebido que o PDT ele tem tido uma ação, tem sido muito protagonista nas suas ações, desde o momento que foi noticiado aí, foram noticiados os primeiros casos relativos ao coronavírus. E eu vi que da tua parte aí e da direção nacional, o partido também tomou uma série de medidas enquanto organização, para além das ações políticas que você está citando, o partido também tomou uma série de medidas, fechamento das suas sedes. Eu acompanhei agora recentemente as reuniões da direção nacional, elas estão sendo feitas online. Também queria que você falasse um pouco disso, porque isso também é uma coisa que interessa muito, principalmente aos jovens, que não conhecem muito bem a dinâmica de uma organização partidária. Falasse também um pouco dessas medidas que você tomou de forma a preservar tanto os funcionários como os quadros políticos do PDT de uma forma geral.
Everton, nós fizemos no dia 18 de março, ou seja, no dia que começou efetivamente a se ter no Brasil a notícia da pandemia desse vírus, coronavírus, nós determinamos que todas as sedes do PDT, nacional, estadual e municipais, fossem fechadas. Nós paralisamos todas as atividades políticas das sedes do partido. E nós também, depois de uma reunião da Executiva Nacional, reunião de teleconferência, como estamos fazendo agora, nós determinamos que nenhuma atividade pública fosse realizada e todas as filiações fossem no sistema online, como estamos fazendo até agora, chamado Filia Web. É um sistema de filiação que você entra na página do PDT, se filia, e tivemos nesses últimos dias algumas milhares de filiações feitas por Filia Web. Por quê? Nós temos que ter a preocupação de cuidar daquilo que é mais importante para o ser humano, a vida. Eu já falei uma vez, aliás, o jornal O Dia, daí o Dia deu muito destaque, é o seguinte: dinheiro se recupera. Você pode, amanhã, depois da manhã, recuperar. Vida não. Mesmo eu que sou espírita e que acredito na reencarnação, nessa etapa de vida não tem outra. Outra é outra vida. Então, a gente está muito preocupado com ações fortes junto às nossas militâncias, usando muito a nossa liderança maior, que é o companheiro Ciro Gomes, que é uma fábrica de ideias. Eu tenho diariamente falando 2, 3 vezes por Ciro, trocamos ideias, projetos, trocamos ideias de emendas aos projetos que o governo apresenta. Agora mesmo apresentamos uma série de emendas para diminuir o efeito negativo dessa medida provisória 905, chamada medida verde-amarela, que não tem nada de verde e amarela, né? Tem de tudo que não presta contra o povo brasileiro, e nós conseguimos diminuir. Né? E estamos numa ação na justiça também. Nós estamos contra essa medida provisória, deve estar julgando provavelmente entre essa semana e semana que vem. O parecer do relator muito, muito bem-vindo, muito favorável à nossa tese, e nós estamos lutando no campo democrático, no parlamento, e lutando no campo democrático com o Poder Judiciário. Perfeito. Voltando agora um pouquinho aos impactos dessas duas ações judiciais que você falou, principalmente essa ação que faz um regulamento aí da questão da taxa de juros. Você tem ideia mais ou menos do impacto disso entre os brasileiros, do número de brasileiros que talvez seja impactado com essa medida, Lupe? Amigo, isso é incomensurável, porque os dinheiros do compulsório são bilhões. Infelizmente, as exigências que os bancos, inclusive os bancos públicos, fazem para quem quer dinheiro prestado é um absurdo. Só rico tem dinheiro. Só rico consegue, só grandes conglomerados financeiros, grandes grupos econômicos, grandes grupos empresariais é que conseguem esse dinheiro. Porque o pequeno empresário, o médio empresário tem que ter uma série de documentações, uma série de comprovações, de garantias que ele não tem. Eu, quando era ministro, fui ministro do Trabalho, para quem não sabe, durante 5 anos, nós, através do dinheiro do Fundo de Garantia do FAT, que são 2 vultosos recursos que eram administrados pelo Ministério do Trabalho, geridos pelos conselhos tripartidos do Ministério do Trabalho e administrados pela Caixa Econômica e pelo BNDES, nós criamos um método que é muito simples, o seguinte: a garantia para o empréstimo para o pequeno e médio empresário é o seu negócio. É como quem compra o carro, que garante para que, quando não puder o carro pagar, ele vai perder o carro. É assim das coisas mais simples do mundo. Infelizmente, a burocracia, quanto pequeno, quanto mais fragilizada, é muito grande. E esse dinheiro do compulsório é uma montanha de dinheiro. O Ciro é muito melhor do que isso, porque estuda números. Eu não sou muito fixado em números. Eu sou fixado na política, na luta política. Então, é uma quantidade estrondosa de dinheiro, que agora o banco tem que entender que a grande crise que estamos vivendo é a crise do sistema capitalista, é crise do topa tudo por dinheiro, é crise de uma sociedade que está esquecendo de ver a vida. Né? É a crise de uma sociedade que às vezes passa na rua, vê algum pedinte pedindo um pão, uma moedinha e chuta. Às vezes vê um corpo estendido no chão e passa por cima. Essa sociedade está falida. E se as pessoas não entenderem isso, elas vão ficar fora do mundo real. E eu penso, acredito, que esse sofrimento que todos estamos passando, nesse isolamento que a pandemia nos obriga, nos faça entender que nada mais vale na vida do que solidariedade, amor ao semelhante, proteção, dividir o pouco que a gente tem com todo mundo, para todo mundo ter um pouquinho também.
Eu acho que isso é uma grande lição que essa pandemia está dando. E eu fico muito, muito gratificado de ver a solidariedade que a gente está vendo em todo canto do Brasil. Muita gente solidária, muita gente ajudando, muita gente mostrando o lado bom de toda grande crise, que é o lado da humanismo. Humanismo, essa que é a palavra-chave. Nós precisamos ser mais humanos. Dinheiro, já disse, você recupera, vida não. Perfeito. Eu estava essa semana lendo uma entrevista de um historiador muito famoso, do Eric Hobsbawm, que ele tem uma obra que fala, uma obra da Era dos Extremos, ele fala do fim dos séculos. E ele dizia recentemente que o século XIX ele teria terminado ali com a Primeira Guerra Mundial. As mortes geradas pelo processo da Primeira Guerra Mundial é que foram, de verdade, o fato gerador do fim daquela era do século XIX. E ele diz que essa pandemia mundial do coronavírus é que, de fato, nesse momento, coloca fim ao século XX, né? Que tem um marco temporal, a gente já está no século XXI, mas que isso acontece, na verdade, a partir dos fatos da vida humana, e que essa grande pandemia é que coloca fim ao século XX, que foi um século de muitos avanços tecnológicos. Mas que a partir de agora, e aí já entrando no nosso tema mais especificamente, que a partir de agora a sociedade mundial, especialmente o capitalismo mundial, ele vai ter que buscar novos caminhos. Então eu queria que você dissesse se você concorda com isso, se ao fim de um momento do capitalismo mundial, onde a sociedade mundial vai ter que pensar num desenvolvimento mais restrito às suas necessidades reais e menos dentro de uma lógica de consumo desenfreado, e isso que você colocou. Se a partir dessa pandemia a gente vai ter, de fato, a emergência de um sentimento de maior solidariedade entre as pessoas e entre os povos de uma forma geral. Everton, eu concordo inteiramente com essa pergunta-resposta que você faz. Que ela é uma pergunta, mas tem na pergunta uma resposta também. Hoje de manhã, eu liguei para o Ciro, para a gente, como faz diariamente, para trocar ideias e tal, e ele me chamou a atenção de uma carta que o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, e para quem não sabe, foi um presidente que ajudou muito a se instalar de novo a democracia na América Latina. Para quem não sabe, isso eu ouvi do próprio Brizola contando para mim, quando o Brizola estava no Uruguai, e mandaram matar ele no Uruguai, a ditadura militar, em 1977, ele foi para a Embaixada Americana, e na Embaixada Americana, na época era fax, ele mandou um fax para o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Jimmy Carter era o presidente, então, solicitando asilo político. Por acaso, depois ele ficou sabendo disso, ele me contou, não foi ninguém que me contou, ele pessoalmente me contou, o Carter estava saindo do seu gabinete e vendo aquele fax sentar e perguntou para a secretária, o que é esse fax? E ela falou, é um exilado que está no Uruguai, Leonel Brizola, pedindo asilo político, que está sendo ameaçado de morte lá no Uruguai, onde está exilado. Eu disse, Carter, manda ele vir nas Forças Aéreas Americanas, nós vamos garantir a presença dele aqui. Então, esse Jimmy Carter foi quem garantiu a vida de Leonel Brizola no auge da ditadura de 77, 78, aqui no Brasil, que tinha encomendado, inclusive, a morte de Brizola no Uruguai, quando ele estava exilado. Esse Jimmy Carter agora está vivo, está aí a história, está publicado em vários jornais americanos, escreveu uma carta a esse outro profeta da ignorância, o profeta mor da ignorância, o maior profeta da ignorância, que é o seu Trump, e disse o seguinte, Trump, escuta, meu filho, resumidamente, que eu não sou bom no inglês, o Ciro é que me traduziu, ele é bom e eu não sou, mal falo em português, eu sou apaixonado pela língua portuguesa. Então, o Ciro fala inglês com sotaque, né? Não sei nem falar. Bom, mas ele falou uma coisa dessa carta de Jimmy Carter, ele dizia ao presidente Trump o seguinte, Trump, enquanto os Estados Unidos, em cada ano que se passou nos últimos 50, estava criando uma guerra, a China estava investindo em tirar seu povo da fome. Enquanto os americanos estavam fazendo guerra no Vietnã, na Coreia, estavam invadindo os países árabes, estavam fazendo guerra em qualquer parte do mundo onde tivesse petróleo, que é o ouro negro da sociedade moderna, a China estava investindo em ciência e tecnologia. A China estava querendo tirar seu povo da miséria.
Não se assuste, não fique preocupado da China ser uma maior potência do que os Estados Unidos. Se preocupe em quanto você está gastando em arma, em muros que separam o México dos Estados Unidos, quanto você gastando na ignorância, em vez de investir em educação, em ciência e tecnologia, em aproximação de povos, na multissociedade, no multimundo que nós vivemos. Esse Jimmy Carter, ao longo dos seus quase 90 anos, está com 80 e lá vai pedrada, mostrou a lucidez que nós precisamos nesse momento. Esse momento, companheiro e amigo Everton, que eu quero muito bem e vejo em você um futuro promissor. Esse momento é da gente parar para pensar que mundo nós queremos. Eu digo sempre, metida poeta que sou, mesmo sabendo que não sou, que no fundo de poço é que tem água, e a água é fonte da vida. Nós estamos no fundo do poço. O fundo do poço é uma sociedade egoísta. O fundo do poço, eu estava vendo uma matéria agora, que grupos, inclusive alguns brasileiros, até alguns chineses clandestinos, roubando equipamento para vender equipamentos médicos, máscaras. Quer dizer, olha que sociedade! Nego como banco querendo ganhar dinheiro na miséria, no sofrimento. Isso tem que ter um basta. Isso tem que ter um dia que chega. Chega! Até quando? Até quando nós vamos construir muros que separam a riqueza da pobreza sem entender que esse muro do cimento não separa a igualdade do ser humano, independente da raça, do credo, da sexualidade? Aí é que está a grande aprendizado nesse momento que nós estamos confinados. Esse vírus poderoso, olha só, um vírusinho que não tem arma americana, olha só o que é o mundo, a maior potência do mundo, o país mais rico do mundo, que tem mais arma do mundo, que vangloria-se de ser a maior potência do mundo, e inclusive está sendo o maior centro do mundo da presença e da morte, infelizmente, do coronavírus. Morreu agora, ontem, nos Estados Unidos, num dia mais do que aquele 11 de setembro. Então, o que é isso, gente? A gente tem que acordar para essa realidade. Outro dia tem os copeiros nossos que mexem com rede social. Ah, Lupe, vocês têm que investir em rede social, vocês têm que pagar impulsionamento. Não, gente, nós temos que convencer, nós temos que fazer as pessoas acreditarem que vale a pena lutar por uma sociedade mais justa, mais fraterna. Não importa quanto tempo, não importa que não seja para mim, não seja para você, vai ser para os nossos filhos, vai ser para os netos. Um dia a sociedade vai acordar para entender que é melhor distribuir do que construir muro, de que é melhor abraçar do que matar, de que é melhor ser solidário do que se isolar. Esse vírus tem que fazer as pessoas entenderem que o nada é muito. Um vírus que nenhum grande cientista, nenhuma grande nação consegue controlar. Ele não precisa de passaporte, ele entra em qualquer lugar, ele não escolhe raça, ele não escolhe credo. Se você tem muito dinheiro, não adianta, não adianta. Infelizmente, eu não quero mal de ninguém, mas esse vírus mostra que todos somos iguais. E se todos somos iguais, vamos dar a mão um ao outro, vamos ajudar a salvar a humanidade. Perfeito, perfeito. Não tem como a gente deixar de falar, porque é uma notícia de hoje, ela está conectada aí com a nossa realidade e também com uma realidade de um mundo que vai ser construído pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho da institucionalidade brasileira, especialmente hoje, que em meio a essa grave crise que está nos atingindo, nós temos a notícia da demissão do ministro da Saúde, do ministro Mandetta, e já anunciado, inclusive, a substituição por um médico, inclusive aqui do Rio de Janeiro, um oncologista do Rio de Janeiro. Mas queria que você falasse sobre a questão da institucionalidade do Estado brasileiro, porque me parece que nos últimos tempos, nesse último período, né, a partir da emergência dessa figura nefasta, que você muito bem está chamando de profeta do caos, né? Da ignorância. Profeta da ignorância. A figura da presidência da República, ela tem se esvaído de alguma forma, ela tem se derretido. Nós, PDT, principalmente, que fomos
um elemento central na luta pelo presidencialismo nesse país, a gente parece que agora precisa estabelecer uma série de freios institucionais para que o presidente da República ele não promova um caos generalizado dentro da sociedade, especialmente nesse momento que a gente vive de crise. Então, queria que você falasse, nesse mundo pós-coronavírus, como é que a gente tem que pensar um redesenho da institucionalidade para fortalecer as instituições democráticas brasileiras? E queria que comentasse também a demissão do ministro, Lucas. Bom, amigo Everton, primeiro nós temos que nos cuidar, né? A gente não adianta falar do futuro se a gente não estiver presente no futuro. Então é ficar em casa, é se sair para ir mercado, em qualquer lugar, botar a máscarazinha que protege, é aquilo que todo mundo está falando, é lavar as mãos, é sair higienizar com álcool gel. A gente não cansa de repetir, porque ninguém é Deus. Ninguém está inacessível a esse vírus. Repito, esse vírus não tem passaporte, ele entra em qualquer lugar e atinge todo mundo. Ponto. Em sobrevivendo nessa tese de que Deus está nos abençoando e nós vamos tomar os cuidados necessários para sobreviver a essa pandemia, temos que constatar duas coisas. Primeiro, é que o senhor Bolsonaro chegou no seu limite. Nós estamos no limite da ignorância, do limite do despreparo, da falta de autoridade, de um homem que incentiva a ignorância, por isso que eu estou insistindo em dizer que é um profeta da ignorância. Toda hora ele está incentivando a ignorância. Como é que o povo vai discutir entre trabalhar e ficar em casa? Todo mundo quer trabalhar, meu filho, mas ninguém quer morrer. As pessoas têm que entender que podem morrer. E se elas não entenderem que podem morrer, se morrer, o papel do governo é dar garantia às pessoas. O governo brasileiro tem 300 bilhões de dólares. B de burro, 300 bilhões de dólares como reservas aplicadas em bancos americanos. Olha só um dado, 300 bi de dólares. Estamos aí anunciando 80 bilhões de reais como ajuda. Nós temos hoje muito dinheiro na mão do governo federal. Em vez de dar R$600, deveria dar um salário mínimo para todo mundo. Não tem que ter CPF, não. Tem que tirar as pessoas da pobreza, da miséria. Quem puder ajudar, temos que ajudar. É o papel do governo. O papel do governo, dizia, eu não lembro o nome, mas o Ciro sempre fala isso, um grande filósofo, economista, que fala o seguinte: você, para fazer a economia andar, tem que dar dinheiro para o povo abrir um buraco e depois dar um dinheiro para o outro povo tapar o buraco. Ele está falando isso no sentido mais figurado, para dizer que o que movimenta o mercado... Claro, Keynes, isso mesmo. O que movimenta... O senhor é chique, eu já não sou. O que movimenta o mercado é trabalho. É trabalho, trabalho gera salário, salário é gente podendo comprar, gente podendo comprar, tem gente podendo vender, gente podendo vender, tem gente produzindo gera o chamado ciclo virtuoso da economia, todo mundo distribui um pouquinho para cada um. E esse jumento que cada profeta da ignorância não consegue entender isso. Ele acha que ele, com isso, pensa que ele está falando por conta própria, não. Isso é assessoria. Ele quer segmentar 20%, 30% das pessoas angustiadas, sofridas, que precisam do trabalho para sobreviver, para comprar remédio, para pagar o aluguel. E essas pessoas, quem é que quer ficar preso em casa, rapaz? Eu estou me sentindo angustiado. Tu imagina esse povão que não sabe ficar em casa, é uma desgraça. Vai acabar metade dos carregamentos no Brasil, porque estão fome dentro de casa, ninguém aguenta a gente. Então, a gente se sente incapaz, se sente angustiado, isso é pura verdade. Agora, do outro lado, é a morte. E as pessoas não estão tendo a capacidade de entender que elas também são vulneráveis. Entendeu? Outro dia eu fui no mercado com máscara, estava com boné e tal, todo preocupado, as pessoas riam na minha cara, riam. Olha só, mano. E outro fingindo que estava espirrando, só para me provocar. E eu olhei assim: ei, irmão, um dia você vai entender que isso pode pegar você. Deus permita que não, mas pode. Então, esse mundo ele quer captar, ele quer segmentar.
E eu digo sempre o seguinte, nós temos que ignorar esses ignorantes. Ignorar o ignorante mora, o profeta da ignorância, o senhor Bolsonaro, porque é isso que ele faz. Ele, quando faz esse ato, e esse ato começa a comentar-se pela sociedade, ele passa como um cara que está defendendo o lupesinato, o pobre, o fraco, quem tem que sobreviver, e nós somos os algozes, somos os caras que estão fazendo o pandemônio, estamos aumentando, estamos criando uma coisa que não existe, uma gripezinha. E isso é fácil de convencer a quem não tem acesso à informação, que não tem internet que nós temos. Né? Quando chega em casa, depois de 10, 11 horas da noite, não tem nem como ter acesso à informação. Então, hoje está provado que esse senhor Bolsonaro é um despreparado para o poder, é um despreparado para a função. E essa demissão do ministro da Saúde é um teatro de bufões, um teatro anunciado. Estamos ao meio nessa discussão. Sai, não sai, vai demitir hoje. O Globo, o jornal O Globo, chegou anunciado há uma semana atrás, há 10 dias atrás. Mandetta está demitido. E aí, como foi o Globo que deu, ele está nessa pia com o Globo para dizer que é luta de sanção contra Golias? Olha que esse imbecil, ele trabalha. Ele quer ser um cara que faz a polarização contra o grande, que é a Globo. A Globo, como noticiou, ele segurou para não ser o furo da Globo. Não se iluda, não, é por isso. Agora sai a demissão mais do que esperada, porque ele quer contestar tudo que é ciência, ele quer contestar tudo que é informação, tudo que é orientação de organismo do mundo, para mostrar que ele é o diferente, e está apostando na ignorância. Então, isso é o retrato do Brasil que nós vivemos. O que fazer nessa hora? Ele tem uma rede, irmão, patrocinada. Esses empresários todos, esses grandes grupos aí patrocinam ele nessa rede há muito tempo. Ele tem 50 milhões de seguidores, 40 milhões de seguidores, nós temos 20 mil, 25 mil. Como a gente vai vencer essa luta? Como Sansão e Golias. Nós vamos vencer pela nossa verdade, pelo nosso instrumento de libertação, pelo nosso convencimento, pela nossa capacidade de resistir. Nós temos que resistir, nós temos que informar a sociedade, nós temos que usar isso que você está fazendo, 200, 300, 400, 1.000, 10 mil, não importa quantos estão vendo. Me importa que cada mente que a gente conseguir abrir, a gente está fazendo o sol entrar na janela da vida e iluminar o caminho. Eu acho que esse é o nosso papel. Lupe, você fez considerações aí muito, muito importantes, interessantes sobre esse verdadeiro desgoverno que está acontecendo, né? A gente, no momento, quando a gente deveria ter, principalmente do governo federal, uma ação maior de coordenação, né, tanto do ponto de vista governamental, como também de estímulo à sociedade civil, à iniciativa privada, a gente vê o presidente da República, né, esse profeta da ignorância, como você definiu, e o pessoal aqui na rede social gostou, eu estou vendo aqui o pessoal está se manifestando, gostou aí do apelido. Ele vem muito na contramão daquilo que a gente espera, que a sociedade, de forma racional, esperaria. E aí eu queria também que você fizesse um comentário sobre uma declaração do Ciro. O Ciro, ao longo da última semana, numa dessas confusões que o Bolsonaro criou, mas que são confusões que estão gerando risco de vida, né, e de muitas vidas de brasileiros, o Ciro chegou a dizer, e aí estão perguntando aqui para a gente, que ingressaria aí com um processo, uma ação no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal de Haia, né, para que o Bolsonaro fosse julgado aí, por crime contra a humanidade, já que as ações de omissão e também as ações dolosas que ele vem promovendo, como, por exemplo, ir num café em Brasília, gerando aglomeração, ou estimular as pessoas a fazer manifestações. Essa semana mesmo eu vi um vídeo na internet, um rapaz que é de um grupo, inclusive, que fez um atentado, aqueles humoristas do Porta dos Fundos, ele com um carro de som no meio do centro do Rio de Janeiro, gritando, dizendo que era mentira, que não existia doença, que tudo isso era uma farsa. Então está estimulando as pessoas a esse tipo de comportamento. E o Ciro disse que o PDT e ele ali entrariam com alguma ação para que o Bolsonaro fosse responsabilizado por crime contra a humanidade.
E aí eu queria saber se já tem alguma coisa efetiva sobre isso, ou isso ainda está em estudo, como é que está essa situação. Não, Everton, foi bom você perguntar. Isso, nós tivemos uma última reunião de frente de oposição, com mais de 10, 12 partidos presentes, onde nós decidimos que essa reclamação à Corte de Haia, que é um tribunal internacional que julga, em tese, os crimes contra a humanidade, os crimes contra a vida da humanidade, que nós íamos pedir a intelectuais, a instituições tipo OAB, ABI, que subscrevessem isso para não dar o caráter político partidário, porque nós somos da oposição e o governo deles se argumenta que isso é uma luta da oposição. Isso já foi encaminhado à Corte Haia por várias pessoas de renomes na área da ciência, da tecnologia, médica, sociedade civil, instituições, entidades, e nós deixamos que as instituições os fizessem e não os partidos, para não dar a conotação política partidária da luta que a gente trata. Mais uma grande ideia do nosso líder Ciro Gomes, que mostra cada dia o quanto preparado, o quanto ele estuda os problemas do Brasil, a realidade do Brasil, e isso foi unânime entre todos os partidos da oposição e já foi encaminhado à Corte Haia. Uma outra coisa também que veio aqui nas perguntas é que essa pandemia ela está acelerando algumas transformações que já vinham acontecendo do ponto de vista do cotidiano, né, no Brasil e no mundo. Por exemplo, você tem, a partir do isolamento social, as pessoas estão aí mais preocupadas em buscar conhecimento através dos mecanismos da educação à distância, né, do IAD, né, a formação mais pela internet. Você também tem uma intensificação da questão do trabalho em casa, né, do que eles chamam aí de home office, né? E aí também queria que você fizesse comentários sobre essas transformações, especialmente na questão do trabalho em casa, porque a gente vem de uma reforma trabalhista que retirou muitos direitos e ela vai muito ao encontro dessas possibilidades tecnológicas. Sempre a justificativa é que, olha, existem outras possibilidades tecnológicas, as pessoas não podem hoje trabalhar das suas casas, isso reduz o custo Brasil, o custo do emprego, mas a gente não vê efetivamente a criação de empregos. Você acha que o impacto da pandemia agora vai gerar uma situação, de certa forma, irreversível e que vai, de alguma forma, ratificar o discurso desses defensores da retirada dos direitos por conta dessa transformação no mundo do trabalho? Olha, Everton, coisas diferentes que nós temos que analisar. Primeiro, a crise de desemprego já existe antes do coronavírus. Os problemas da economia, o despreparo dessa equipe que o Paulo colocou no Ministério da Economia, prometendo mundos e fundos, tirando direitos, sempre dizendo que ao retirar direitos ia gerar emprego, não aconteceu. Né? Para tu ter uma ideia, a gente, em 2011, emprego formal de carteira assinada existente no Brasil são de pequenas e médias empresas até 10, 11, 20 empregados. Então, se o governo não criar rapidamente linha de crédito para essa gente, tem que ser linha de crédito a fundo perdido, porque esse dinheiro que ele libera para essa gente volta para o governo em impostos diretos e indiretos, a geração de emprego, de várias formas. Então, este é o papel do governo agora. Isso, aliás, vai ser uma coisa curiosa. Eu pergunto, qual o papel da iniciativa privada nessa crise do coronavírus? Quantos hospitais da rede privada estão abrindo gratuitamente leitos? Quantos grandes empresários estão cedendo ou segurando o emprego, bancando 2, 3 meses de salário, mostrando a sua boa vontade para com os seus funcionários, seus empregados? Quem está segurando hoje a economia brasileira, quem está segurando hoje a sociedade brasileira é governo, estadual, municipal, até essa desgraça desse profeta da ignorância. Porque ele dá R$600, é melhor do que não dá nada. E dá R$600 porque o Congresso mudou. Na verdade, ele queria dar R$200. O Paulo anunciou R$200 de uma ajuda durante 3 meses, que daria 600 no total. O Congresso reformou para 600. O ideal seria, no mínimo, um salário mínimo. Inclusive, essa ajuda fere os princípios básicos da sociedade brasileira, da Constituição, que garante que todo cidadão tem direito a ganhar um salário mínimo. Bom, então, isso vai mexer com a sociedade.
O que vai ser essa sociedade daqui por diante, eu ainda não sei, porque nós não atingimos ainda o pico aqui no Brasil dessa desgraça desse coronavírus. Nós estamos vendo isso no mundo, estamos vendo o que está acontecendo na Itália, a China agora, a China que tem um crescimento médio de 12%, 10% ao ano, este ano está prometendo ter 2% por causa do coronavírus. O Brasil vai ter negativo 5%. O Brasil vai ter um decréscimo, uma recessão de 5%. Então, qual o efeito disso no Brasil? O que vai repercutir isso no Brasil? Com esse desgoverno, com esse profeta da ignorância, eu não espero muita coisa. Mas, eu repito a você o que eu disse no início, é na crise, é no fundo do poço que tem água. É nesse momento que eu tenho esperança, que eu tenho fé, que eu acredito e aposto na inteligência do povo brasileiro, que a gente vai ter capacidade de superar esse momento melhor amanhã. Beleza. O Ciro, Lupe, ele fez uma carta dirigida a você, fazendo ali uma série de sugestões, caso o governo fosse dirigido aí pelo PDT e pelo Ciro. E eu queria que também você comentasse, por exemplo, se essas sugestões que o Ciro vem contribuindo aí de forma pública, se os governos do PDT, especialmente aí as prefeituras, essas sugestões têm impactado nas realizações dos próprios governos do PDT. A gente sabe que as políticas, as prefeituras têm uma capacidade maior, uma capilaridade maior para a execução de determinadas políticas, especialmente as políticas de aspecto social. E aí eu vi uma série de sugestões que o Ciro fez e queria que você pudesse falar sobre isso um pouquinho, sobre as prefeituras que o PDT dirige, como é que elas estão enxergando a necessidade de executar de políticas de cunho mais social. De repente você poder falar um pouquinho da prefeitura de Niterói, que eu tenho visto tem sido em todo o Brasil uma prefeitura modelo, né? Inclusive em relação àquilo que a gente está assistindo na cidade do Rio de Janeiro, né? Um prefeito que mais uma vez parece que sumiu, ele some nos momentos de crise, né? Mas eu tenho visto o prefeito de Niterói principalmente muito presente, né? Sendo sempre protagonista. Então eu queria saber se essas sugestões do Ciro estão impactando nas nossas gestões diretamente na ponta. Claro, Everton. Então, inclusive, elas estão servindo de base para muitas emendas, destaques, projetos que estamos levando para o Congresso Nacional. O nosso líder, André, o Rony, estão levando essas propostas do Ciro para o Congresso Nacional. Essas propostas que o Ciro fez estão numa carta que as oposições fizeram ao Brasil, como projeto para o Brasil. E nossos prefeitos, por exemplo, você falou do nosso vizinho aqui do lado, o Rodrigo. O Rodrigo, ele tem uma condição melhor, por causa dos royalties e tal, mas ele tem boa gestão. Ele tinha quase 600 milhões de reais num fundo municipal para proteger a cidade. O que ele faz? Ele guarda esse dinheiro, ele aplica no Citibank? Não. Ele está investindo em proteger as comunidades. Ele está investindo em fazer testes em massa nas comunidades carentes de Niterói. Ele está investindo em equipar os hospitais. Ele acabou de alugar um hospital privado que não tinha sido inaugurado para ser esse hospital abrigo de doentes do coronavírus mais graves. Então, ele está dando ajudas mensais aos trabalhadores desempregados, aos trabalhadores informais. Então, esse modelo que o Rodrigo está fazendo aqui em Niterói, por exemplo, prefeito de Fortaleza, nosso companheiro Roberto, também está fazendo. Quer dizer, nós estamos tentando fazer a diferença com os limites que nós temos de um orçamento limitado, que é da prefeitura. Porque a obrigação maior nessa hora é da União. A União tem que proteger o seu cidadão, que é olha, nada é mais importante nessa hora, amigo, nada é mais valioso do que o ser humano. Não existe pátria sem cidadão. A pátria é formada pela cidadania, por eu, por você, por quem está nos dando o privilégio de sua atenção nesse momento. Não existe momentos da humanidade, você pega o exemplo de Israel com a luta eterna contra os árabes e a Palestina. Tem momentos que eles não têm nem território físico para ser pátria, mas pátria é sentimento, pátria é povo, pátria é história, pátria é noção de que o que movimenta a existência de uma pátria é a sua gente.
O governo brasileiro precisa proteger seu povo, precisa dar condições a ele de sobreviver nessa pandemia com dignidade, precisa ter políticas públicas mais agressivas de proteção, precisa ajudar os estados e municípios a ter mais equipamento, a fazer mais testes contra o coronavírus, a fazer uma campanha uniformizada para proteger o cidadão, para tomar cuidado na rua. Porque às vezes a pessoa assim, não vai pegar em mim, eu vou, mas não é com ele, herói falso. É que ele às vezes está levando para sua mãe que está na sua casa, para o seu filho, para o seu irmão doente, para um diabético que é vizinho dele. É um covarde. Ele acha que ele está protegido, mas esquece de proteger os seus. A covardia está aí, Everton. Essa sociedade tem que parar de ser covarde. Ela tem que entender que mais valioso do que o eu é o nós. Mais valioso do que achar que resolvemos tudo é entender que todos juntos podemos resolver com mais facilidade. Isso vai ser um aprendizado, amigo. Ou nós aprendemos isso, ou hoje é o coronavírus, amanhã será outro, depois da manhã será outro, porque esses vírus também se aperfeiçoam. Daqui a pouquinho vai surgir a vacina, como já surgiram outras vacinas em outros momentos da humanidade, que curou de vários tipos, tuberculose, de tudo. Vai surgir. E depois surge outro vírus. Até quando nós vamos sujeitar a humanidade a isso? A não entender que tem que ter saneamento básico, tem que ter saúde de qualidade para todos, tem que ter água potável, tem que ter higienização e tem que ter emprego, que é o que dá dignidade. Isso tudo é papel do governo central. Por isso nós não podemos acreditar num profeta da ignorância. Basta de Bolsonaro. Nós temos que apostar na inteligência do nosso povo, em alguém preparado, que conheça a nossa sociedade, que conheça o seu sofrimento, que tenha experiência, que consiga levar o povo brasileiro a dias melhores. Uma das matérias também que eu cheguei a ler, elas dizem que aí o impacto na recuperação do mundo e do Brasil pós-pandemia deve demorar aí, eles preveem aí pelo menos uns 18 meses para ser feita uma vacina. E dizem que durante todo esse período a gente deve ter momentos de necessidade de uma reclusão maior, de uma liberação maior e tal. Tem algumas pessoas perguntando aqui sobre os obstáculos que têm sido criados para a liberação dessa renda mínima básica que foi criada nesse momento. E aí eu queria te perguntar o seguinte: existe alguma previsão, ou o PDT chegou a pensar em alguma coisa para que essa renda ela se torne, talvez, não sei se permanente de forma eterna, né? Mas que essa enquanto existir um ciclo de depressão econômica, né? Queria que você fizesse aí um comentário sobre isso. Olha, amigo Everton, nós temos que pensar numa sociedade não sob a ótica de um vírus que nos atinge hoje, porque o vírus de hoje, amanhã é outro vírus. Nós temos que pensar numa sociedade que ainda tem milhões no Brasil e bilhão no mundo de seres humanos vivendo subnutridos, vivendo na sarjeta, vivendo pedindo esmolas, vivendo excluídos. Não adianta a gente imaginar que dar uma renda para tirar da miséria durante 3 meses vai solucionar o problema, que não vai. Aí eu falo do nosso senador, o Eduardo Matarazzo, que tem aquele programa de renda mínima. É muito interessante aquilo. Nós temos que ter um programa de renda mínima para toda a cidadania, para todo cidadão. E não tem que ter CPF, não tem que dar nada, nós temos que salvar a vida. Eu não me conformo, Everton, de ver pessoas com tanto ódio no coração, com tanta discriminação contra o mais pobre, contra os que vivem na rua, contra os que estão nas comunidades mais carentes sem saneamento. Será que a sociedade não entende que ela é responsável também por isso? Que ela é sócia do crime quando ela se omite, quando ela não luta para mudar essa situação, quando ela só pensa em si, quando ela fica tão individualista como está. Olha,
Everton, pode ser que eu esteja enganado, e todo dia eu estou me enganando. Mas esse coronavírus, repito o que eu falei no início, ele não precisa de passaporte. Ninguém pode impedir porque ele atinge o milionário, governador, presidente da República, ao favelado, ao morador de rua. Não tem distinção de renda, de sexo, de raça, de crença religiosa. Será que a humanidade não vai entender que não adianta ter dinheiro se não tiver a vida para usufruir o dinheiro que ganhou? Eu penso, amigo, que esse é o grande ensinamento que esse vírus está dando à humanidade. Você sabe, Everton, eu repito isso sempre, muita gente reclama quando eu repito, mas eu vou repetir que eu sou teimoso. Eu sou, por formação, kardecista, sou espírita kardecista. Kardec era um cristão e que ele desenvolveu uma filosofia de não acreditar na morte. Ele acreditava na reencarnação, que simplificando, que é uma tese muito, muito aprofundada para poder ser simplificada. Mas ele dizia algumas coisas que são fabulosas. Uma das frases que eu tenho, inclusive, lá em Brasília, no gabinete da presidência do PT, diz a seguinte: o ser humano tem duas formas, só duas maneiras para crescer, para evoluir. Ou pelo crescimento, ou pela educação, ou pela formação, ou pela educação, como eu falei inicialmente, ou pelo sofrimento. A educação é uma opção de vida. Nós temos que nos educar, porque o sofrimento ninguém controla. Ninguém. Ninguém. Seja rico ou seja pobre. O sofrimento está vindo agora. Se nós não entendemos nesse sofrimento, que nós precisamos educar nossa gente, informá-la, a não acreditar mais nos profetas da ignorância, a não achar que Deus é um ente que está à sua disposição 24 horas por dia para salvá-la de todas as males, se ela não se proteger, se ela não procurar se instruir, se ela não procurar se formar, se informar. Nós estamos vivendo uma era de uma sociedade falida pelo individualismo, pelo egoísmo, pelo topa tudo por dinheiro que nós nos transformamos. E olha só o que é a vida. Um vírusinho que ninguém consegue detectar, que ninguém sabe a dimensão, de onde veio, como surgiu, bota baque, destrói, sem um tiro, todo um conceito de uma sociedade individualista, pequena, nociva, que não divide e que começa a entender que o dinheiro não serve para nada quando o vírus atinge a qualquer um. Pô, perfeito, perfeito, Lúcio. A gente já está seguindo aqui já para o final da nossa transmissão, falta pouquinho agora. Eu fui tentando mediar aqui, fazendo uma mescla das perguntas que vinham chegando aqui para a gente, mas uma pergunta também me chamou a atenção. Nós, do PDT, o PDT se notabilizou sempre por ser um partido que teve à frente do movimento de inclusão social, né? Um partido que sempre defendeu políticas mais igualitárias, né? A inclusão através da educação pública. E no combate aí ao coronavírus, eu tenho observado que os países que têm os melhores resultados são os países que têm um sistema de saúde público, né? Você vê que os Estados Unidos estão num ápice, num carrossel gigante da epidemia, e lá eles não têm um sistema de saúde público como o Brasil tem. Mesmo esse sistema sendo bombardeado por uma demanda muito grande, e às vezes ele faltando ali insumos básicos, né, por conta de omissões por parte dos governos. Qual é o grande saldo, Lupe, do ponto de vista das políticas sociais, especialmente da educação e da saúde, que essa pandemia tem que deixar, principalmente para a saúde pública? Você acha que essa crise ela vai gerar também uma alternativa para a gente reconstruir o sistema único de saúde, o nosso tão valoroso SUS, que durante tanto tempo vem sendo atacado aí, por visões da privatização do Estado brasileiro? Será que é uma oportunidade para a gente retomar esse SUS, já que ele está salvando tantas vidas nesse momento? Everton, você, como toda pessoa que faz pergunta inteligente, na pergunta já dá a resposta. É muito bom participar com gente que tem um nível de inteligência acima da média, porque é isso que você está falando, irmão.
Eu penso que o que a gente tem que imaginar agora é que estava se destruindo o servidor público. Todas as mazelas, todas as desgraças do Brasil eram do servidor público. Ganham muito, são nocivos, não prestam. Já imaginou o que seria do Brasil, os seus médicos públicos, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, o Sistema Único de Saúde, esses abnegados, esses heróis nacionais? São heróis nacionais. 90% deles são servidores públicos. Gente, a gente tem que parar para pensar. Esses heróis nacionais, nossos médicos, auxiliares de enfermagem, pessoal que trabalha na administrativa, com riscos, muitos contaminados, são mais de 5 mil servidores de saúde já contaminados com esse coronavírus, largam a sua família, trabalham 12, 14 horas para salvar vidas, são servidores públicos. Cadê a iniciativa privada? Cadê o dinheiro dos bancos? Cadê essa discussão? Cadê seu Paulo Guedes, serviçal do Fundo Monetário Internacional, do Bank of Londres, do Banco de Boston? Cadê o dinheiro dessa gente para salvar vida? Cadê? Quem está salvando vida são os servidores públicos, a quem nós devemos eternamente homenagem. Sem servidor público não existe nação. Sem servidor público não existe pátria. Eles são a base, eles são o esteio, eles são as pernas que fazem a nação andar. Tomara a Deus que alguém que esteja me escutando nesse momento entenda esse recado, passe adiante. Porque hoje está se colocando com clareza. Aqueles que falam de um Estado mínimo, cadê o Estado? Para que o Estado? Agora eu pergunto, cadê a iniciativa privada? Cadê os homens ricos que podem doar alguma coisa? Com raríssimas exceções. Eu vi agora um grande banco, eu não vou falar nome, que é para não poder promover eles, dizendo que doou 1 bilhão. Sabe para onde? Para a fundação do próprio banco, para ter desconto de imposto de renda. Você acha que eu sou otário, gente? Por que eles não doam, não compram cesta básica, não dão aos desempregados direto em dinheiro? Eles doam para uma fundação do próprio banco para ter isenção de imposto de renda. Isso um dia as pessoas vão entender, um dia as pessoas vão captar. Por isso, Everton, eu lembro sempre, todo dia, não vou terminar sem falar disso. Leonel Brizola tinha razão. Só a escola, só a educação, só uma escola de qualidade, tempo integral, com 4, 5 refeições, onde a criança sinta na escola um ambiente mais prazeroso, até muitas vezes, do que seu próprio lar. Só uma escola de qualidade, só uma escola verdadeira, só uma educação emancipa e liberta um povo. Está aí o velho Brizola dizendo a verdade mais uma vez. Nós ou educamos o povo brasileiro, ou não vai ser o coronavírus de hoje, mas será um outro amanhã que nos derrotará pela ineficácia, por não ter coragem e não aprender e entender que essa luta não é individual, essa luta é coletiva. Temos que estar unidos para destruir o grande inimigo da sociedade mundial, que é o egoísmo, né? Que é topa tudo por dinheiro, que é cada um por si, que a gente passar pela rua do lado de alguém morrendo, estirado o corpo no chão, e olhar como que olha para um pedaço de carne sem dar a menor significância. Nós temos que aproveitar esse momento para aprender essa lição, para nos humanizar, para nos solidarizar, para rezar para os deuses que a gente tem. Eu tenho o meu, você tem o teu, cada um que está nos assistindo tem sua fé, mas entender que Deus ajuda quem trabalha, Deus ajuda quem produz, Deus ajuda seus filhos que fazem por merecer. Vamos trabalhar para ajudar o povo brasileiro. Muito, muito bom, muito boa essa conclusão. A gente agora, a gente tem aqui cerca de 2 minutos para a gente terminar. Eu vou te passar a bola aí para fazer uma consideração final, mas eu percebi que muitas pessoas estão fazendo reclamações sobre a necessidade de regularização do CPF para as pessoas poderem receber a renda mínima. Então, acho que vou deixar aqui, não como pergunta, mas como uma sugestão que o partido possa
de alguma forma, fazer uma análise sobre isso e tentar ir dentro dessas medidas que a gente vem executando, judiciais ou mesmo medidas dentro do parlamento, lá com os nossos líderes, o André, o Everton, o Volney, né, que a gente possa, de alguma forma, ter uma ação aí para pressionar o governo a fazer a liberação. Tem algumas pessoas que estão falando que já estão há mais de um mês e não conseguem regularizar o CPF e, por conta disso, não estão conseguindo receber esse recurso tão importante para a sobrevivência das pessoas. Então, tuas últimas palavras, se quiser fazer um comentário sobre isso, para a gente poder finalizar. As últimas palavras nesse ao vivo, né? Pelo amor de Deus. Nesse ao vivo, claro. Não, que mas isso, jamais. Primeiro, tem uma boa notícia. Nós, inclusive, entramos com uma ação no Supremo sobre isso, sobre a exigência de não ter exigência de CPF, e já foi decidido pela Justiça Federal que não precisa. A Justiça Federal já decidiu ontem isso, e está obrigando a Caixa Econômica, que é o agente operador, a liberar esse dinheiro sem maiores exigências do CPF. Aí o ministro desse profeta da ignorância diz assim, mas tem muito ex-presidiário pegando dinheiro. Meu irmão, ser humano, independente de quem seja, o governo vai fazer o quê com esse dinheiro? Dá para banco? Emprestar para rico? Tem que salvar vida. Esse é o recado que eu quero deixar ao povo brasileiro. É hora de salvar vida, de nos conscientizar de que Deus nos deu um valor que a gente às vezes não dá dimensão. Vida é o valor maior que Deus nos deu. E nós temos que ter capacidade de enfrentar as adversidades, acreditar na nossa capacidade de luta e pedir a essa Nossa Senhora, eu gosto muito, eu peço muita proteção, eu sou metido, eu me lembro muito, né? Adoro a música. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu caminho, do meu destino, cuida de nós, que Nossa Senhora cuide de nós. Muito obrigado, presidente Lupe, muito obrigado, meu amigo Carlos Lupe. Foi uma honra poder fazer essa transmissão ao vivo contigo. Espero que daqui a pouco a gente possa fazer outra, já numa condição melhor, já podendo estar mais livremente aí. E ao som dessa bela canção, a gente está terminando aqui a nossa transmissão, convocando todos vocês para as próximas transmissões ao vivo. O Lupe tem feito várias transmissões toda semana, e eu também, nas minhas redes sociais, tenho feito todas as quintas-feiras, às 18 horas. Então, fiquem de olho aí na rede social do PDT, e aqueles que puderem também na minha, para a gente fazer aí uma próxima transmissão debatendo um tema de importância sobre o coronavírus ou outros temas gerais. Grande abraço para todos. Obrigado, Lu.